Vamos estudar agora o processo de transformação termodinâmica. O ciclo de Carnot é um processo no qual ocorrem 4 transformações termodinâmicas, sendo 2 delas transformações isotérmicas, que são aquelas nas quais a temperatura permanece constante, variando somente a pressão e o volume da massa gasosa, e as outras 2 são transformações adiabáticas, que são aquelas em que o sistema está isolado de quaisquer troca de calor. Podemos então levar em consideração que, quanto maior a temperatura da fonte, maior o rendimento da substância do tipo gás ideal, também conhecido como gás perfeito. É um tipo de gás cujas velocidades médias estão relacionadas com a temperatura. Portanto, o ciclo de Carnot é uma sequência de transformações gasosas nas quais a máquina térmica atinge o seu rendimento máximo à medida em que opera em ciclos, mediante 2 fontes térmicas, que são as isotérmicas e adiabáticas, permitindo assim uma reduzida perda de calor para o meio externo. Oi, eu sou Elane Chaves e eu vim dar continuidade à apresentação do trabalho e eu vou falar sobre a teoria de Carnot. A teoria de Carnot foi postulada em 1824 pelo cientista francês Nicolas Sadin Carnot. O teorema por ele apresentado atribui um limite à eficiência de uma máquina térmica ideal. Ele criou a chamada máquina de Carnot, que é formada por um tipo de gás sobre o qual exerce um ciclo de expansão de contração entre 2 temperaturas, de modo é capaz de transformar o calor em um trabalho. O ciclo de Carnot segue 2 postulados, descritos por Sadin Carnot, antes das leis termodinâmicas. São eles: nenhuma máquina operante por 2 temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre as mesmas 2 temperaturas. Ao operar entre essas 2 temperaturas, a máquina ideal de Carnot tem o mesmo rendimento, qualquer que seja o fluido operante. Interfere-se, portanto, dessa teoria que a máquina de Carnot tem rendimento maior do que qualquer outro equipamento do tipo operando entre essas mesmas fontes de temperatura. Bom, agora dando continuidade ao trabalho, eu sou aluno filipense. Vou explicar um pouco como funciona a troca de calor na máquina de Carnot. A quantidade de calor trocada na máquina de Carnot é resumida em fontes quentes e frias e proporcionais às temperaturas absolutas, ou basicamente em uma máquina de Carnot, onde T1 corresponde à temperatura da fonte quente e T2 temperatura da fonte fria. Se resume em Q1 é igual ao T2 dividido pelo T1. Assim, Q1 corresponde à energia térmica fornecida pela fonte quente e o Q2 à energia térmica recebida a partir da fonte fria. Dessa forma, podemos concluir a seguinte afirmação sobre a troca de calor: que as fontes quentes e frias são proporcionais às temperaturas absolutas, como mostra a imagem que está sendo representada na tela. Para que ocorra o rendimento de 100%, seria necessário que todo o calor originado da fonte de aquecimento fosse transformado uma vez que a temperatura integral de uma fonte deve ser igual a zero. Como o zero absoluto não é algo que possa assim ser alcançado em um sistema físico, então significa dizer que não é possível. Assim, não há possibilidade de rendimento 100%. A transformação da máquina de Carnot é literalmente o mais eficiente possível, mas nunca chega ao 100%, como foi dito anteriormente. Um exemplo do nosso dia a dia é se você colocar R$ 100 de gasolina no seu carro, ele não vai conseguir obter o mesmo êxito, chegar aos 100% de gasolina colocado no começo, em sua forma de trabalho. E assim significa dizer que não chega aos 100%. O ciclo teórico de Carnot é formado por 2 transformações, que são isotérmicas, e 2 transformações adiabáticas. Uma das transformações de fonte quente, onde ocorre o processo de expansão, e a outra para a fonte fria,
onde acontece o processo de compressão. Elas são alternadas por duas transformações adiabáticas. A máquina de Carnot é utilizada para avaliar o desempenho das máquinas térmicas. Através dela, é possível identificar se uma máquina térmica possui um bom rendimento e, consequentemente, se o seu custo é viável para a utilização na indústria. Assim, significa dizer que a energia se conserva, ou seja, não podemos criar energia nova. Tudo que podemos fazer é transformar essa energia já existente em uma outra energia de outro tipo. A energia só existe por parte da outra coisa, que é a energia anteriormente. E nenhum motor é perfeito, principalmente na sua troca de calor. Para finalizar o que foi explicado anteriormente, deixarei aqui uma pequena teoria, que segundo físicos e cientistas, o ciclo de Carnot, ou seja, o motor de Carnot, mais próximo na Terra que conhecemos, são os ciclones, que está sendo representado acima, na imagem. Usando a temperatura do oceano e da atmosfera, eles conseguem reservar muitas temperaturas térmicas e, ao mesmo tempo, conseguem extrair uma quantidade absurda de energia. Considere uma máquina térmica como proposta da figura. A máquina térmica opera em ciclos entre a fonte quente de temperatura e a fonte fria com temperatura. A máquina retira uma quantidade de calor da fonte quente, realiza um trabalho e rejeita um calor para a fonte fria. As 4 etapas do ciclo de Carnot. O ciclo idealizado por Carnot começa com gás em um estado A, em que a temperatura é a da fonte Tq e realiza 4 etapas. Expansão isotérmica AB. Na primeira etapa, o gás sofre uma expansão isotérmica, temperatura constante, até um estado B, recebendo para isso calor da fonte quente. Expansão adiabática, BC. Na segunda etapa, interrompe-se o contato com as fontes. Assim, o gás sofre uma expansão adiabática do estado B até o estado C, ou seja, não troca calor com o meio ambiente ou as fontes, atingindo a temperatura da fonte fria. Compressão isotérmica CD. Na terceira etapa, o gás sofre uma compressão isotérmica até um estado D, rejeitando certa quantidade de calor para a fonte fria. Compressão adiabática DA. Na quarta etapa, interrompe-se novamente o contato com as fontes, e o gás sofre uma compressão adiabática, do estado D ao estado A, quando poderá recomeçar o ciclo. Em resumo, o ciclo de Carnot, que apresenta uma máquina térmica em rendimento máximo, consta de 2 transformações adiabáticas alteradas e 2 isotérmicas. Eu me chamo Kayla e vou dar continuidade ao seminário falando sobre a fórmula de rendimento da máquina de Carnot. O rendimento da máquina de Carnot conceitua-se como o máximo de rendimento que pode ser atingido por uma máquina térmica operando em dadas temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Para calcular esse rendimento, usa-se a seguinte fórmula. R é igual a 1 menos T2 dividido para T1, ou N é igual a 1 menos TF dividido para TQ, onde R é o rendimento da máquina, T1 é a temperatura da fonte quente medida em Kelvin, e T2 é a temperatura da fonte fria medida em Kelvin. Como exemplos de questões que envolvem essa fórmula, temos esta. Questão 2. As fontes quente e fria de uma máquina de Carnot operam em temperaturas de 500 Kelvin e 300 Kelvin, respectivamente. Sabendo disso, determine o rendimento dessa máquina em porcentagem e assinale a alternativa correta. Na resolução da questão, temos que a alternativa correta é a letra B, 40%, pois foi utilizada a fórmula de rendimento de Carnot e foi substituído os valores, onde chegaram ao valor de 40%. No nosso dia a dia, nós temos motores de combustão interna, como motores movidos a gasolina, álcool, diesel, GLP e querosene, máquinas movidas a vapor, locomotivas, máquinas de tecido, refrigeradores e ar-condicionado, máquinas térmicas invertidas, chamadas de refrigeradores ou bombas de calor.
O ciclo de Carnot tem relação com a agropecuária, estando presente na agricultura moderna por meio das máquinas agrícolas que estão presentes no campo. A criação de máquinas movidas a vapor foram um marco inicial para a agricultura moderna de produções em largas escalas. Sendo assim, o avanço das tecnologias agrícolas se deu por máquinas inovadoras que funcionam por meio do ciclo de Carnot.